Por que que as pessoas atualmente se sentem tão sozinhas? Eu vejo muito nas redes sociais o quanto as pessoas falam que se sentem solitárias, que não conseguem fazer amigos, que não, enfim, não saem de casa. Enfim, sabe aquele rolê no final de semana em que a gente se encontra com os amigos, conversa besteira, enfim. Cada vez mais as pessoas estão falando de que não estão tendo. Basicamente, as amizades se tornaram rasas, as pessoas, isso que as pessoas dizem é, as pessoas se tornaram falsas, superficiais e não há conexões verdadeiras. Você também se sente assim? E eu queria trazer esse assunto sobre como e por que as pessoas estão se sentindo cada vez mais solitárias. Primeira coisa que a gente poderia falar seria a culpa nas redes sociais. As redes sociais trouxeram uma falsa impressão de que a gente está 100% conectado, mas na verdade a gente não tem conexão com ninguém. Até porque stories, quando eu publico um stories, não é conexão verdadeira. Quando eu curto uma foto, quando eu curto um vídeo, um story, sei lá, não é demonstração de carinho. As pessoas começaram a trocar o significado dessas atitudes, desses símbolos, porque as redes sociais, elas trazem essa superficialidade. Como é que eu vou demonstrar um carinho verdadeiro com alguém curtindo só uma story? Não, para haver realmente amizade, para haver amor, conexão, é preciso de tempo. E cada vez mais, devido às redes sociais em que a gente precisa X, Y, Z, as pessoas estão ficando impacientes. E construção de laços leva tempo. Eu quero que você pense no seu namorado, sua namorada. Provavelmente tiveram um primeiro, segundo, terceiro encontro. Então, as relações, elas levam tempo de construção, de olhar, de conhecer verdadeiramente a pessoa. Porque se você quiser uma amizade superficial, tem de monte. Se você quer uma pessoa que você tá lá bebendo no final de semana, é fácil encontrar. Mas conexões verdadeiras, amizades verdadeiras, estão cada vez mais difíceis e realmente raras hoje em dia. Até porque se a gente for pensar sobre como é que eu formo novas amizades, eu quero que você pense sobre o seu ciclo de amigos, as pessoas que você conversa, as pessoas que você desabafa, que você confia. Será que são boas pessoas? Será que você cultiva da melhor forma? É importante a gente olhar todos esses fatores. E eu vejo muito que, principalmente quando a gente fala sobre idealização, a gente idealiza a todo momento o emprego perfeito, o namorado perfeito, os amigos perfeitos, a casa perfeita, enfim, tudo perfeito. Só que a vida real não é essa perfeição que a gente encara todos os dias nos nossos sonhos. Os sonhos são importantes até porque através deles eu consigo caminhar, eu consigo ter uma meta. O problema é que quando eu chego na vida real e eu observo que não é isso que a internet mostra, que não é isso que as aparências mostram, eu não quero. Por quê? Porque amizades verdadeiras, elas precisam encarar as suas imperfeições. Elas precisam encarar que o seu amigo vai errar, vai cometer algum equívoco, alguma besteira e faz parte. Só que, imagina, no primeiro erro em que a pessoa comete, eu já corto ela da minha vida. Então a gente nunca vai se relacionar, até porque a gente tem que começar com nós mesmos. A gente erra todo momento, todo instante. Não existe uma amizade que 100% eu acerto, que é tudo de bom, que é tudo flores. Porque em algum momento vai haver um atrito, vai haver uma desavença, porque faz parte, somos humanos. Só que encarar essa humanidade é algo que tá faltando. Encarar que a gente não é aquilo que a gente posta, e sim aquilo que somos, as pessoas não querem encarar isso. E digo mais, a gente mesmo não quer encarar quem nós somos verdadeiramente. Porque a gente observa aquilo que os famosos postam nas redes sociais, pele perfeita, cabelo perfeito, tudo perfeito. E aí quando a gente encara a nossa realidade, a gente fica frustrado. Por quê? Porque não é isso que eu tô vivendo. Não é isso que é a minha realidade. Então, principalmente quando a gente vê pessoas que postam rodeada de amigos, uma festa cheia de convidados, 200, 300 convidados, eu te faço uma pergunta, será que essas pessoas que estão sendo convidadas nesses ambientes são verdadeiros amigos ou só são conhecidos, enfim, que
participou da minha festa, postou no Instagram, e aí é isso. Eu ganho meu hype, eu ganho enfim, meu buzz. Porque a gente observa muito que as pessoas buscam outras pessoas pensando em interesse, em benefício próprio, em conseguir se promover, em conseguir alguma coisa, um benefício, enfim, acontece, existem essas pessoas. Então, a gente precisa identificar de que forma eu cultivo isso, de que forma eu tenho olhado para essas pessoas. Será que na primeira oportunidade também eu já descarto? Ou será que eu fico apenas apoiada nessas pessoas em que se aproveitam algo do tipo com uma falsa sensação de companhia? Porque sim, é possível estarmos acompanhados, só que sozinhos. Sabe quando você tá casado com alguém, só que você basicamente não percebe a presença da pessoa? É como se você estivesse no seu lugar, a pessoa tá ali, pronto, não cultiva a relação. As relações, elas precisam ser construídas. E esse sentimento de solidão, principalmente, a gente pode falar sobre uma incapacidade ou uma falta de paciência que as pessoas estão tendo em construir relações. Imagina se no primeiro encontro que eu tenho com uma pessoa, pronto, é meu namorado. Pronto, vou casar com essa pessoa. Eu sei o que acontece. Mas essa pessoa, ela precisa conhecer, ela precisa construir, ela precisa, enfim, criar certa intimidade. Porque se na primeira oportunidade eu conhecer uma pessoa e pronto, já vou casar com ela, no futuro talvez você se decepcione, porque não houve relação, não houve construção, as coisas precisam ser construídas. E de que forma a gente está construindo? É importante a gente observar de que forma você está construindo as relações que você tem. Se é uma relação de celular ou é uma relação real. Porque amizade de celular todo mundo tem. Só mandar uma mensagem no Instagram, a pessoa responde e pronto. Mas, de que forma você tem cultivado as suas relações? Você tem chamado os seus amigos? Você tem frequentado lugares? Ou cada vez mais você também tem se isolado? Quando a gente fala de solidão e solitude, o que é? Solitude é aproveitar a própria companhia. Só que as pessoas estão utilizando o argumento de eu sou suficiente, eu me basto, para se isolar. Tem acontecido bastante isso. A gente precisa entender que a gente não está no mundo sozinho, a gente não... Enfim, a gente precisa do outro. O ser humano foi construído, a civilização, a cultura, a partir do outro, a partir da comunidade. Cada vez mais que a gente se isola, a gente se fecha no mundo e no momento em que a gente precisar encarar o mundo, a gente fica perdido, a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer. É importante que a gente observe de que forma eu também tenho me relacionado com esse mundo externo, com esse mundo em que a vida é real, não a vida do celular, das redes sociais, do Instagram, enfim, mas a vida do dia a dia, da maneira prática, da maneira em que você acorda de manhã e você faz aquilo, vai para o seu trabalho, encara seu relacionamento, enfim. Ou você tem vivido cada vez mais as relações da internet. Porque sim, a gente pode falar que as pessoas estão se sentindo sozinhas por essa falsa conexão com as pessoas, mas será que a gente também está se conectando com elas? A gente está buscando olhar no olho, porque acontece muito, você vai sair com um amigo, sei lá, para tomar um café, um no celular, o outro no celular, conversa, não há diálogo. Então como é que eu vou ter uma amizade verdadeira se não há troca? É você falar, eu ouvir, eu replicar, eu debater, e é assim que é uma construção. E outra, leva tempo. Hoje em dia a gente já quer assim, tudo rápido. Não, as coisas levam tempo, as coisas levam construções. E da mesma forma, relacionamentos amorosos com amigos, enfim, diversas formas, as coisas precisam de maturação, as coisas precisam de tempo. E essa falsa ideia de estar conectado 100% do tempo nos trouxe isso. Essa falsa sensação de companhia. Já que é só eu pegar no meu celular e mandar uma mensagem e pronto. Não há troca. As pessoas estão se sentindo sozinhas porque também está perdendo cada vez mais o sentido de troca. A gente precisou da conexão virtual, principalmente na pandemia. Só que o problema é que rastros da pandemia ficaram na vida do indivíduo, do cotidiano. E é isso que cada vez mais
tá se perdendo o contato humano, o olho no olho, o abraço, o toque. É tanto que grandes marcas que têm cada vez mais apostado em eventos presenciais, algo do tipo, para quê? Criar conexões, networking, para você realmente criar laços, parcerias, enfim. E é sobre isso. É sobre como a gente está também vivendo o nosso dia a dia, a nossa vida real, no beabá. Porque sim, se eu quiser ter 20, 100, ou sei lá, 1 milhão de, entre aspas, amigos, seguidores, eu tenho. Mas será que eu tenho verdadeiros laços? 2 amigos verdadeiros? Ou eu só fico focando em seguidores, 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 1 milhão de seguidores? Porque a vida real não é o tanto de seguidores que você tem, mas aquilo que você vivencia no dia a dia, aquilo que você compartilha, aquilo que você olha no olho, aquilo que você abraça, aquilo que você é verdadeiramente você. E algo que a gente não pode tirar de nós mesmos é a nossa autenticidade, o quanto a gente é nós mesmos. E será que a gente está sendo aplaudido, está sendo visto por essas pessoas que a gente demonstra uma parte ou aquelas pessoas que realmente a gente mostra o nosso íntimo, em que quando eu fecho a porta do quarto eu choro, eu desabafo? Ou será que é sempre a performance, a sociedade da performance? E quanto mais eu estou performando essa falsa ideia? Porque sim, existem muitas pessoas que postam nas redes sociais rodeadas de pessoas, mas no fundo elas se sentem só. Por quê? Porque não buscam relações verdadeiras. E sim, gente, eu quero tranquilizar vocês que existem pessoas boas, existem pessoas em que vale a pena criar laços, pessoas verdadeiras, que sim podem existir pessoas no ambiente que se aproveitam, que são falsos, algo do tipo, existe, faz parte. Mas existem sim, e eu quero tranquilizar o coração de vocês em que é possível encontrar pessoas verdadeiras, pessoas em que vão além da internet, vão além das redes sociais. Mas é importante que a gente também esteja disposto. Porque não adianta de nada eu só ter a vontade se na hora de conversar com alguém eu me isolo. Eu não permito que o outro fale, em que não há troca. A gente tem que estar disposto. A vontade todo mundo tem. Todo mundo, eu quero X, Y, Z. Mas será que você está disposto a lutar por isso, a construir algo? Ou você vai ficar eternamente dizendo, eu gostaria tanto de ter amigos. Será que você busca essas amizades verdadeiras? Ou você fica esperando e ficar sentado o dia todo, aí aparecer os amigos? Não, não é assim que funciona. É troca. Será que você está tendo essa troca com as pessoas ou cada vez mais se isolando? Na academia, um exemplo, quantas pessoas, eu particularmente já tive amizades verdadeiras que eu conheci na academia e foram para a vida real, em que não era só um treino, em que as pessoas começaram a participar do meu dia a dia, no meu íntimo. Já aconteceu, mas sim, tem pessoas em que você pode encontrar na academia, no trabalho, em que não vão passar por essa etapa, em que só vão ficar no trabalho, vão ficar só, enfim. Existe sim. Mas será que você também está disponível, está disposto a construir relações, a construir algo? É importante que você observe. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Caliza, aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, neurociência, tudo para que a gente consiga viver de maneira mais leve. Me siga nas redes sociais, Letícia Caliza, no Instagram, TikTok, YouTube, no Spotify, a gente está com o Caliza Podcast. Deixa aqui nos comentários um vídeo que você gostaria que eu falasse e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.